Centenas de bilhões de dólares serão injetados no mercado cripto a partir do movimento que será realizado pelo Banco Central americano nessa semana. O tão esperado corte de juros que o mercado cripto já está aguardando todo o ano de 2024. Primeiro, isso ia acontecer em março, não aconteceu. Depois ia acontecer em junho, acabou não acontecendo. E agora já está declarado que vai acontecer no dia 18 de setembro. Vamos falar sobre os possíveis impactos que esse corte de juros realizado pelo Banco Central americano irá causar no mercado cripto, vou trazer alguns diferentes cenários e mais algumas informações aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, eu já te peço aquele like maroto e se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve também, deixa o sininho de notificações ativado para que você sempre fique por dentro de tudo que está rolando no mercado cripto. Bom, pessoal, vamos começar aqui observando o seguinte: a taxa de juros atual lá dos Estados Unidos, ela está na faixa de 5,5%. É a maior taxa de juros desde o início dos anos 2000, quando a gente pode observar que a taxa de juros básica lá dos Estados Unidos estava em 6,5%. Então, o aperto monetário realizado pelo Fed para controlar a inflação pós-pandemia, onde eles injetaram muito capital na economia, causando uma grande inflação e fazendo com que eles tivessem que ter essa tomada de decisão de um grande aperto monetário, trouxe essa taxa de juros dos Estados Unidos em 5,5% para desacelerar a economia. E depois de um longo período onde nós passamos aqui com essa taxa de juros em 5,5% lá nos Estados Unidos, tentando controlar essa inflação que havia sido causado pelo grande incentivo monetário no período da pandemia, finalmente o Fed decidiu cortar a taxa de juros. Já está concretizado que ele vai cortar a taxa de juros nessa semana, no dia 18 de setembro. Atualmente, a gente tem aqui a perspectiva do mercado de que aconteça, a expectativa de que aconteça um corte de juros de 50 base points, ou seja, a taxa de juros que está na faixa de 5,5% tem que cair para 5,0% para atender à expectativa do mercado, ou seja, um corte de 0,50% na taxa de juros lá dos Estados Unidos. A gente pode entender através do movimento que está acontecendo tanto no mercado cripto quanto no mercado tradicional que um corte de 0,5% está sendo bem visto pelos mercados. Os mercados estão gostando desse movimento de um corte de 0,5% na taxa de juros. Aqui a gente pode observar o seguinte: os fluxos de investimentos, e aqui eles se referem aos ETFs em criptomoedas, atingem 436 milhões de dólares de entrada, com os mercados precificando um corte de 0,5% na taxa de juros. E aqui justamente a gente pode observar esse movimento, onde nós temos agora o mercado acreditando, 67% do mercado acreditando que nós teremos um corte de 50 base points na reunião que vai acontecer no dia 18/9. Quanto mais base points forem cortados, mais dinheiro vai ser injetado na economia. Porém, a gente tem que entender que no curto prazo, um corte muito grande pode causar uma certa estranheza. E vamos falar sobre isso daqui agora. Olha só. Cortes do Fed surpreendentemente colocam em risco a alta do Bitcoin por um motivo, alertam analistas. Vamos ler isso daqui juntos e eu vou comentar com vocês sobre esse movimento aqui. Olha só, os investidores aguardam a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros nesta quarta-feira, mas alguns alertam que um corte muito drástico prejudicará ativos de risco como o Bitcoin. Taxas de juros mais baixas são geralmente vistas como uma bênção para ativos de risco como criptomoedas. Contraintuitivamente, no entanto, um corte mais agressivo pode ser ruim para o Bitcoin. Vamos entender o porquê, olha só. Porque sugere que a economia está em pior forma do que as pessoas pensam. Olha só, se o Fed sinalizar preocupações mais profundas sobre a economia, os participantes do mercado podem se retirar de ativos que eles percebem como arriscados, incluindo o Bitcoin. Então, qual que é a visão que a gente já tem aqui logo de cara? Olha só, o básico é um corte de 0,25 base points quando o Fed começa a cortar juros. Se o Fed tem que cortar 0,5, já significa que o Fed errou em não ter cortado na reunião anterior. Aquela reunião de julho, onde alguns participantes cogitaram o corte, mas a decisão final foi não cortar. Então já significa um corte de 0,5 base points que o Fed está correndo atrás do prejuízo. E por isso que a gente pode observar isso daqui, que surpreendentemente o movimento de um corte de 0,5% na taxa de juros pode colocar em risco uma alta no curto prazo, e você já vai entender mais sobre isso, para o Bitcoin. Além dessa questão, nós temos alguns senadores lá dos Estados Unidos fazendo aqui um movimento, enviando cartas para o Jerome Powell, pedindo para que ele corte 75 base points. A gente pode observar que isso aqui nem está em questão através da probabilidade aqui da calculadora de probabilidades da CME, porém, Elizabeth Warren e alguns outros senadores lá dos Estados Unidos
do Partido Democrata estão pedindo um corte de juros de 0,75 base points. Olha só qual foi a fala deles na carta enviada para o Jeremy Powell nessa segunda-feira. Por meses temos pedido a vocês que cortem a taxa de fundos federais. Seus atrasos ameaçaram a economia e deixaram o Fed para trás. Então, justamente, eles estão dizendo que o Fed já perdeu o time e teria que correr atrás do prejuízo. Por isso que ele não poderia começar com um corte de 0,25 base points. Do outro lado, a gente tem o seguinte: a BlackRock emitiu um pronunciamento para os seus clientes no dia de hoje, dizendo o seguinte: cortes nas taxas do Fed não serão tão profundos quanto o mercado espera. O que o mercado espera? O mercado espera 0,50. Se a BlackRock está emitindo um comunicado dizendo que o corte não será tão profundo quanto o mercado espera, a BlackRock está dizendo aqui que provavelmente o corte de juros será de 0,25 base points, ok? Isso já dá para a gente entender através do pronunciamento dela. BlackRock diz que os cortes de juros do Federal Reserve não serão tão profundos quanto o mercado espera. Por quê? A BlackRock acredita nisso. E aqui a gente tem uma fala da BlackRock, tirada desse próprio comunicado que ela emitiu para os seus clientes, que diz o seguinte: à medida que o Fed se prepara para começar a cortar, os mercados estão precificando cortes tão profundos quanto aqueles em recessões passadas. Achamos que tais expectativas são exageradas. E se a gente descer mais um pouco aqui, a gente pode observar que a BlackRock, ela diz que a economia dos Estados Unidos ela está ficando mais forte, tá? Então a BlackRock não acredita que está acontecendo essa recessão lá nos Estados Unidos. E por isso que ela acredita que esse corte de 0,25 base points deve acontecer inicialmente, indo ao contrário da expectativa do mercado, que espera um corte mais profundo, em um cenário como praticamente a gente já estivesse em uma recessão, beleza? E aqui agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês uma tabela muito interessante, que é uma tabela onde nós temos 3 cenários lá nos Estados Unidos, que são os 3 cenários conhecidos para o primeiro corte de juros do Fed. Primeiro cenário é o soft landing, ou seja, a economia controlada, mercado de trabalho controlado e a inflação desacelerando, economia completamente controlada pelo Fed, mesmo assim o Fed corta os juros para incentivar a economia. Segundo cenário, hard landing, que é o pouso forçado, ou seja, não conseguiram controlar a economia, não conseguiram controlar o mercado de trabalho, a inflação não está controlada, o Fed teve que cortar os juros para aquecer a economia novamente, porque ele ficou para trás, perdeu o controle de tudo, é justamente o termo aqui, um pouso forçado. E no soft landing, um pouso suave, ou seja, aquele pouso de avião controlado. Isso aqui é se referindo à linguagem avionária, tá, pessoal? E nós temos o seguinte evento aqui também, além desses dois, que é o cenário de crash, ou seja, aquele cisne negro que ninguém espera, um cenário aqui de evento de crédito, tá? E aqui a gente está se referindo ao primeiro corte de juros do Fed. Você vai observar que 2019, tá? O período ali da pandemia, onde muita gente sabe que aconteceu um crash, não está classificado como cenário de crash, porque o primeiro corte de juros naquela ocasião aconteceu no dia 31 de julho de 2019, tá? Não era sabido ainda que teríamos aquele impacto inteiro da pandemia ao redor do mundo, beleza? Aqui a gente pode observar, então, quais são os retornos do S&P 500. A gente não vai conseguir saber fazer esse estudo a respeito do próprio Bitcoin, mas o S&P 500 ele puxa os mercados voláteis junto com ele. A gente não vai conseguir entender quais são os retornos do Bitcoin, porque o Bitcoin é um ativo muito novo, né, pessoal? Nós temos aí 15 anos de existência para o Bitcoin e a maioria das criptomoedas que você vê hoje não tem nem 5 anos de existência. Então a gente tem que pegar para fazer esses estudos mais amplos o S&P 500, que é um ativo que existe aí há diversos anos. A gente pode observar aqui que no cenário de soft landing, nos primeiros 3 meses, o S&P 500 tem um retorno de 2,7% positivo na média. E no cenário de soft landing, num período de 6 meses após o primeiro corte de juros, o S&P 500 tem um retorno médio de 10% positivo, ok? No cenário de hard landing, a coisa se complica. A gente pode observar que no cenário de hard landing, nos primeiros 3 meses, o hard landing é basicamente a recessão, tá, pessoal? É basicamente um termo ali para recessão. No cenário de hard landing, nos primeiros 3 meses, a gente pode observar que o S&P 500 tem um retorno médio de menos 6,2%. Porém, como é uma média, a gente pode observar aqui que nós temos anos, por exemplo, que o S&P caiu 26%, outros que ele subiu, outros que ele caiu 17%. Então, pegando uma média de todos os hard landings que aconteceram, a gente chega num retorno de 6,2% negativo nos primeiros 3 meses após o primeiro corte num cenário de recessão. Nos primeiros 6 meses após o primeiro corte no cenário de hard landing, ou seja, uma recessão, nós temos aqui
uma queda de 3%, um retorno negativo de menos 3% no S&P 500. E num cenário de crash, um evento inesperado, um grande crash que acontece no mercado, todo mundo se desespera, nós temos, para um pensamento contraintuitivo, o melhor retorno possível para o mercado. Por quê? Porque no cenário de crash, eles precisam injetar uma bazuca de liquidez no mercado. Eles injetam muito dinheiro na economia para recuperar a economia daquele evento. Então, no cenário de crash, nós temos aqui nos primeiros 3 meses 14,6% de retorno. E nos primeiros 6 meses, nós temos 19,8% de retorno positivo. Tudo que a gente tem que entender é que em todos esses cenários, eles vão precisar injetar uma bazuca de liquidez na economia. O que acontece, a diferença entre a recessão e um evento de crash, é que na recessão, a princípio, as pessoas ficam com medo e tiram dinheiro dos ativos de risco, como vocês puderam observar ali. Mas ao longo do tempo, eles precisam injetar uma bazuca de liquidez para recuperar a economia. Então, em todos os cenários, quando a liquidez global se expande, a gente tem um retorno positivo para os mercados voláteis, tanto o S&P 500 quanto o Bitcoin. Isso você pode observar se você pegar o gráfico histórico do S&P, é uma alta infinita, tá? Nós podemos observar isso, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Olha só, esse daqui é o gráfico do S&P 500 pegando desde 1971, tá? Tem até um dinossauro aqui atrás. Pegando desde 1971, a gente pode observar que esse é o gráfico do S&P 500. Toda vez que acontece um crash, eles injetam uma bazuca de liquidez na economia, uma bazuca de capital, e os mercados voláteis se valorizam. Então a gente pode observar isso daqui no S&P 500. Ao longo do tempo, quem apostou contra o S&P 500 perdeu tudo que tinha. E bom, pessoal, existe apenas um cenário que a gente pode observar qual foi a reação do mercado cripto no primeiro corte de juros do Fed. Como você pode observar aqui, nós temos 1984, 95, 73, 74, 80, 81, 1989, 2001, 2007, 1987, 1998. Em todos esses, o Bitcoin não existia, então a gente não consegue entender qual foi a reação do Bitcoin no primeiro corte de juros. Porém, nós temos um aqui, julho de 2019, dia 31 de julho de 2019. Então vem aqui comigo para o gráfico do Bitcoin que a gente vai conseguir observar. Olha só, a partir do dia 31 de julho de 2019, quando o Fed realizou um corte de 0,25 base points, a gente consegue observar aqui, olha só, deixa eu puxar aqui para vocês, que a gente vai observar, olha bem, aconteceu aqui em 2019 um corte de 0,25, olha só. Aqui nós temos a última reunião, 19 de junho, era 2,5, na próxima reunião caiu para 2,25, significando então uma queda de 0,25% na taxa de juros lá dos Estados Unidos. Quando esse movimento aconteceu, configurando aqui um cenário de soft landing, olha a reação que nós tivemos aqui para o Bitcoin. Ele subiu em cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, 28,63%. Depois a gente pode observar que ele realizou um movimento de queda, porém a gente tem que entender que aqui era o início daquele movimento pré-pandemia, tá? Foram começando a ser descobertas as coisas. Então, em um cenário onde todo mundo estava morrendo de medo, todo mundo estava com muito medo do que poderia acontecer ao redor do mundo, é claro que um ativo tão volátil quanto o Bitcoin perderia valor naquele cenário, tá? Mas a gente pode observar que, a princípio, no corte de juros, o Bitcoin teve um retorno positivo. Esse é o único exemplo que a gente tem aqui para observar como o Bitcoin reagiu num corte de juros. Foi o cenário de soft landing no dia 31 de julho de 2019. E como eu estou explicando, pessoal, tudo se baseia na liquidez. Se a gente observar esse gráfico aqui, a gente vai entender isso também. Olha só. O Bitcoin ele segue a liquidez global. Aqui na parte de baixo a gente tem a liquidez global e nós temos uma média de 100 períodos na liquidez global ao redor do mundo. Percebam que todas as vezes que a liquidez global vem abaixo dessa média e rompe para cima, o preço do Bitcoin explode. E olha só o que está acontecendo aqui. Em março, lembram daquela alta que a gente presenciou? A gente teve uma tentativa de rompimento. Observem aqui que nós não rompemos, porém agora, observem que nós estamos rompendo. Então a gente consegue observar que nós estamos entrando aqui em um período historicamente, que é o período de expansão de liquidez, aumento de liquidez global, onde o Bitcoin reage super positivamente. Mas é claro, um ativo escasso, se aumenta a quantidade de dólares, aumenta a quantidade de dinheiro rodando no mundo, um ativo escasso sempre vai se valorizar, pessoal. Se você pegar qualquer gráfico de dólar, de euro, de real, de peso mexicano, peso argentino contra o Bitcoin, você vai ver que todos estão com 99,9% de desvalorização contra o Bitcoin. Isso vai continuar acontecendo. Isso vai continuar acontecendo porque cada vez mais as economias vão imprimir mais dinheiro,
as moedas fiat vão perdendo valor e o Bitcoin, por ser um ativo escasso, vai ganhando valor ao longo do tempo. Por isso que existe a expressão que ao longo do tempo o Bitcoin é alta infinita, meus amigos. Em qualquer um dos cenários, ao longo do tempo, nós teremos uma bazuca de liquidez sendo injetada. Se for recessão, eles vão injetar uma bazuca de liquidez para recuperar a economia. Se for soft landing, eles vão injetar liquidez para que a economia se reaqueça novamente, tá? Já que eles mantiveram a taxa de juros por um tempo muito grande, no maior período aí, em cerca de 20 anos, eles vão reaquecer a economia novamente e o mercado cripto vai subir. Se for um cenário de crash, onde todo mundo acha que tudo acabou, eles vão injetar uma bazuca de liquidez para recuperar a economia novamente. E os mercados voláteis, principalmente ativos de risco como o Bitcoin, se beneficiam muito desse crescimento de liquidez ao redor do mundo. Nesse outro gráfico aqui, a gente pode observar qual que é o movimento do Bitcoin em relação à liquidez global desde 2013. Observe aqui que a gente tem na linha preta o preço do Bitcoin e na linha azul nós temos a liquidez global. A gente pode observar que toda vez que a liquidez sobe, o Bitcoin sobe, tá? A liquidez cai, o Bitcoin cai também. A liquidez sobe, o Bitcoin sobe novamente. E dessa vez o que está acontecendo? Não precisa ser nenhum gênio para observar isso daqui que está acontecendo. Olha só, nós temos a liquidez subindo na linha azul e o Bitcoin caindo. Então, isso está gerando uma assimetria. E nesses momentos, meus amigos, são os melhores momentos para você pegar e surfar um grande movimento de alta, quando nós temos uma assimetria rolando, beleza? Então não pense no curtíssimo prazo, no dia do corte, na semana do corte, se vai cair ou se vai subir. Entenda a expectativa e a perspectiva de aumento de liquidez ao redor do mundo e você vai entender que isso é super bullish para o Bitcoin. Sem contar que se a gente observar aqui os retornos trimestrais do Bitcoin, a gente pode observar que o quarto trimestre, que começa no último dia de setembro, historicamente é o melhor trimestre para o Bitcoin. Nós temos o primeiro trimestre com uma média de 56% de retorno positivo, o segundo trimestre com uma média de 26% de retorno positivo e o terceiro trimestre com uma média de 5,29% de retorno positivo. Quando a gente vem aqui para o quarto trimestre, que é o que a gente vai entrar no início de outubro ali, nós temos uma média de mais 88,84% positiva. Então entenda que o cenário é super bullish, não fique ligando para o que vai acontecer no dia do corte. No dia do corte, se cair, se subir, no dia do corte, não ligue para isso, entenda uma perspectiva ampla, que é isso que vai te dar força para você multiplicar o seu capital. É isso que vai dar força para o mercado cripto para ter dinheiro para que várias altcoins subam ao mesmo tempo, ok? Então entenda a perspectiva de longo prazo, que aí sim você vai conseguir um bom retorno do mercado cripto. E bom, meu amigo, se você quiser receber mais conteúdos exclusivos aqui do canal, clique no botão Seja Membro do lado do botão Inscreva-se para você ter acesso a lives exclusivas e uma planilha com mais de 20 altcoins ali, onde eu passo uma atualização semanal a respeito das melhores entradas para aquelas altcoins que estão ali na planilha e também analiso diversas outras altcoins que os membros vão me pedindo nessas lives exclusivas para membros que acontecem todas as semanas. Se você quiser ter acesso a uma sala de sinais no mercado de futuros, link também vai estar aí embaixo. Se você quiser mais detalhes, entra no suporte, pergunta ali e a gente te responde tudo o que você precisa, beleza? E se você tiver interesse em receber mais conteúdos públicos aqui do canal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o sininho de notificações ativado, deixar o like aqui no vídeo também para que você sempre fique por dentro de tudo que está rolando no mercado cripto. Um forte abraço e até a próxima.